Você tá? Tudo bem? Tô bem. Então tá bom. Então, hoje a gente está iniciando o nosso primeiro encontro. Agora já liberou aqui a gravação. Primeiro encontro para a gente cuidar da preservação do self. Então, eu não sei se você chegou a ler aquele material que eu deixei lá no nosso grupo, né? E esse material ele vem trazer logo o início daquele conto que a Clarissa traz para nós sobre a preservação desse self, justamente para a gente aprender a identificar as armadilhas, as arapucas e as iscas envenenadas que podem aparecer no nosso caminho, né? E o que é isso, né? Trouxe aqui algumas anotações. A primeira anotação que eu fiz é para a gente se questionar sobre o que é que fez a gente chegar até aqui. Então, pode ser que uma das coisas que venham através dessa reflexão foi meu sofrimento. O sofrimento me fez chegar até aqui. Ou a gente pode olhar foi uma relação, ou algumas relações que me fizeram chegar até aqui onde eu estou. Ou foi o trauma, ou vários traumas que eu passei, que me fizeram chegar até aqui. Mas hoje, em específico, dia 12 de junho de 2024, eu vou convidar a gente a olhar para um outro ponto que fez a gente chegar até aqui, que ele é um ponto crucial para o nosso resgate e para a preservação do nosso self. Esse self é o nosso eu autêntico mais profundo, que ele sempre esteve aqui. E que algumas vezes a gente meio que optou por seguir um outro caminho que não fosse desse self, né? Mas ele sempre esteve aqui. Mas então, o que é que fez a gente chegar até aqui? Hoje eu vou convidar, então, para a gente olhar para a nossa disponibilidade, para a gente olhar para o quanto nós estamos disponíveis para estarmos aqui. E aí é tão interessante que, enquanto eu vou falando isso, eu vou lembrando de um grande professor meu de psicanálise, inclusive, lá em 2013. Nossa, isso tem um tempinho já. E ele dizia, né, que quando a gente entrava na sala de aula, me recordo dele falar, acho que no primeiro dia de um dos cursos que eu fiz com ele. Eu fiz vários cursos com ele. E ele contava assim, olha, eu tenho 30 inscrições de pessoas que se inscreveram, que inclusive várias delas pagaram, mas estamos só nós aqui, às vezes não tinha nem 10 pessoas, né? E ele falava, é isso que faz a diferença no nosso processo de recuperação, no nosso resgate da alma, a nossa disponibilidade, estarmos presente para nós mesmos. E aí, nessa reflexão que eu trago, eu coloquei aqui o seguinte: por que a gente precisa de convidar esse olhar, de olhar para a nossa disponibilidade atual? Que isso é um pouco diferente para nós. Porque a gente sempre esteve muito voltado, nosso olhar muito voltado para essa dificuldade de sofrimento das relações. Muito sofrimento e muita dificuldade com as pessoas, algumas pessoas em específico. Então, hoje, o meu convite é a gente trazer esse foco para olhar o lado bom do que a gente tem hoje. Então, a nossa mente, a gente ficou, né, principalmente nós, que fomos vítimas de relações tão tóxicas e abusivas, a gente acabou aprendendo por olhar o lado negativo, porque ele realmente foi muito sofrido. Mas aqui, então, o meu convite é para a gente começar a olhar para o que a gente tem hoje. E isso vai levar a gente para um estado que eu gosto de trazer esse tema, que é o estado do enamoramento. E aí é muito interessante, porque quando eu fui fazer o cronograma, para a gente poder estar juntas aqui, e
E para a gente poder justamente se permitir adentrar em todos esses tópicos, caiu que o primeiro encontro seria hoje, justamente no Dia dos Namorados. Interessante ou não, né? E Pois aí, é. mais interessante ainda, é uma aula que eu tive foi ontem. Ontem, não, foi na segunda-feira, eu não me recordo agora, acho que foi segunda-feira. Então, uma professora minha, ela trouxe essa questão do enamorar, a questão do enamorar-se. Então, em um mês, que é o mês de junho, mês dos namorados, eu primeiro, antes da gente entrar nesse assunto de enamoramento, eu quero cuidar muito sobre o significado dos dias dos namorados. Então, eu trouxe só 2 países, que é o Brasil, e eu trouxe primeiro para a gente cuidar um olhar sobre o significado que é lá nos Estados Unidos, que eles celebram o Dia dos Namorados em janeiro, aliás, em fevereiro, de 14 de fevereiro, como o dia de São Valentim, que é o dia do Santo Valentim. E esse São Valentim, que depois ele foi, né, canonizado como santo, ele lutou contra a proibição do casamento no século III. E justamente porque o imperador ele acreditava que os homens solteiros eram melhores combatentes do que os homens casados. Olha só que interessante isso, né? E aí, esse é um conceito diferente do conceito daqui. Hoje que eu fui olhar qual que é o conceito da onde que surgiu o Dia dos Namorados aqui no Brasil, vocês não vão acreditar. Eu, pelo menos, eu não sabia. Essa é diferente para mim. O Dia dos Namorados aqui no Brasil, ele, ele veio carregado num conceito totalmente diferente, que é um conceito, bem-vindas meninas que estão chegando aí agora. Deixa eu permitir que o pessoal está pedindo para entrar. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a nossa cultura é totalmente diferente. Olha só como que o Dia dos Namorados nasceu. Não sei se vocês sabem, as meninas que entraram aí agora. O João Dória, em 1948, eu vi aqui nas pesquisas que eu fiz, eu vi que tinha 48 ou 1949. Mas ele tinha um comércio na época, esqueci até de anotar qual que é o nome do comércio na época, que o comércio, as vendas comerciais do varejo dele eram baixas. E aí, então, através de um slogan que diz assim, não é só com beijos que se prova o amor, por conta dessas vendas baixas no mês de junho, eles conseguiram alavancar as vendas através de presentes, para que o casal, né, as pessoas que eram namorados, eles pudessem, então, presentear um ao outro, né, justamente para comemorar esse amor que até então ele não era comemorado. Mas eu estou trazendo esse significado para quê? Para a gente poder começar a entender que conceitos podem ser mudados. E aí, o meu convite de hoje é o convite para a gente aprender a mudar esse conceito do dia de hoje. Ele, claro, pode ser uma celebração, assim como é para muitas pessoas, mas para nós em especial, para nós que estamos aqui, que a gente possa começar a cuidar desse conceito um tanto diferente. Então, me recordo que quando eu morei lá nos Estados Unidos, chegava dia de São Valentim, todas as pessoas se davam cartõezinhos, mas não eram só entre namorados. Em especial, amigos, colegas de escola, na época eu fiz escola lá, para professores, professores para alunos. Então, na verdade, celebrado por lá, um amor verdadeiro, um amor de conexão, o amor puro, né? Da gente se importar um com o outro. E aqui a gente já traz
esse conceito que ele é carregado e que a gente precisa de trazer essa percepção bem aflorada para nós. Que carregamento que é esse, né? É justamente da gente perceber que na nossa cultura brasileira, nós mulheres fomos educadas e aprendemos que nós só somos completas quando a gente tem alguém. Eu sei que muitas de vocês aí já passaram por essa percepção. Sim, meninas? Vocês já entendem isso? A gente entende isso, né? Então, quando a gente olha para esse conceito, que ele é um conceito tão carregado e que ele realmente pesa o nosso coração, ele pesa a gente, ele traz um conflito muito grande para então, se eu estou solteira, eu sou errada, eu sou inadequada, eu tenho algum defeito, eu tenho algum problema comigo. Então, como eu acabei de trazer para vocês, conceitos podem ser mudados. A gente não quer que outras pessoas mudem esses conceitos, esse conceito em específico. Mas o meu convite para vocês é que nós possamos mudar esse conceito dentro de nós. Esse é um convite que a gente precisa de cuidar com muito carinho, com muita gentileza. É olhar para esse movimento e esse processo que a gente está passando de evolução da mulher. Quando a gente está falando de evolução da mulher, é de evolução, porque nós estamos no meio das gerações que vieram por trás de nós, mas existem gerações que vêm depois de nós. E aí somos nós hoje as responsáveis por mudar o que nos cabe. E aqui está uma coisa que é muito importante para nós apoiarmos a mudança. A mudança para nós e a mudança para elas também. Então, o meu convite aqui hoje é a gente aprender esse estado de enamorar-se. Então, na mitologia grega, existe o Eros. Então, Eros é, né, na mitologia grega, a deusa do amor. A deusa do amor que ela tem uma flecha. Essa flecha é justamente para atirar nos mortais e nos imortais, para fazer com que eles fiquem apaixonados. E justamente daí, da deusa ou do deus Eros, né, existem algumas interpretações que trazem que é uma deusa, mas nessa interpretação simbólica, o Eros ou a Eros traz justamente esse termo de erotizar. Então, esse erotizar, a gente quer cuidar dele para nós, e a gente vai, então, aproveitar o símbolo do Eros, dessa deusa Eros, para a gente dar significado para o que faz mais sentido para nós. Então, não existe só um romance a dois. Não sei se vocês sabiam disso. Existe um romance que ele é o romance do amor com a vida. Com a nossa dança com a vida. Então, quando a gente fala sobre a preservação do self, sobre a preservação do eu, que o conto da Clarissa Pinkola traz para nós, nessa possibilidade de identificar armadilhas, arapucas e iscas envenenadas, e a gente acaba sendo erotizada pelo outro, logo mais a gente vai ver o que está por trás dessa erotização do outro. O convite que eu estou fazendo para vocês hoje é da gente olhar para essa erotização de nós, com a gente mesmo. Essa erotização de si. Esse encantamento com as próprias vivências.
Então, na semana passada, eu até fiz um post lá no canal que dizia sobre a verdadeira riqueza. Que nós estamos aqui fazendo esse resgate, o resgate da riqueza, o resgate da nossa riqueza. Essa riqueza não está fora, a gente já sabe disso, né? As meninas aí que estão comigo, esse resgate a gente não vai encontrar fora, a gente vai encontrar dentro. Mas as armadilhas, arapucas e iscas envenenadas, a gente consegue perceber que elas estão sempre seduzindo a gente. A cultura traz essa sedução. Que cultura que a gente está vivendo? Cultura machista. Mulheres machistas, homens machistas, abrindo um parênteses aqui, que nós também somos machistas. Um grande psicólogo que eu acompanho o trabalho dele, certa vez eu vi uma aula dele e ele veio contar, né? Nós, psicólogos, isso ele falando, também temos o machismo dentro de nós, a gente não pode esquecer disso, porque nós nascemos nessa cultura, não tem como a gente falar que a gente está desvinculado dela, mas o que a gente pode fazer é tomar consciência dela, e a cada vez que eu tomo essa consciência, eu posso dar passos, são passos distintos, passos diferentes daqueles que a gente conhece, que inclusive pode gerar um certo medo em nós. Mas então, quando a gente olha para essa sedução dos presentes, dos elogios, do love bombing, e aqui a gente também precisa de tomar um grande cuidado em sentir essa elevação demais, porque a gente precisa de lembrar que não são só narcisistas que fazem isso, mas existem também pessoas muito traumatizadas que elas vão tender a elogiar muito a gente para poder conquistar a gente também, mas inclusive para ela não ser rejeitada. Então, as mensagens que chegam nessa época do ano, cuidar para esse coração acelerado e que a gente já tem consciência desse coração acelerado. Então, a gente precisa de perceber as nossas bordas e os nossos limites. Quais são as nossas bordas e fronteiras? E aí entra, então, a Clarice dizendo, contando para nós, essa nossa domesticação que desorienta a gente, que tira a gente do nosso eixo, que faz com que a gente fique olhando para fora. Então, aí, trago mais uma vez a reflexão. Onde é que está a verdadeira riqueza? Então, no comecinho, algumas de vocês não estavam aqui, mas eu trouxe que uma primeira reflexão que foi, o que é que me fez chegar até aqui? E aí, o meu convite, nas várias possibilidades que podem brotar na cabeça de vocês, é a gente pensar algo positivo para nós, que é: estou disponível para mim. Porque até então, nessa cultura que nos domesticou, como a Clarissa coloca, esse termo, eu acho ele formidável, porque o que acontece com o lobo selvagem, com o cavalo selvagem, que ele vem da selva, que mesmo no caos ele consegue lidar com aquele caos, porque ele se encontra dentro dele mesmo. Ele tem um instinto aguçado, ele tem o olfato aguçado, a audição, a visão, paladar, tudo aguçado. Ele vê a quilômetros de distância uma presa, ou ele percebe, opa, eu estou sendo a presa agora. Mas aí, por conta da domesticação, a partir desse lugar, desses momentos, dessa cultura, dessa educação que a gente teve, dessa sedução
que a gente passa todos os dias, aqui o convite da vida é: você está disponível para você? Onde é que você pode encontrar essa sua riqueza? Olha só o tanto que isso é profundo, né? Quantos por cento eu estou disponível para mim? Será que a porcentagem que eu era disponível para o outro, ou que eu estou muitas vezes disponível para o outro, é a mesma porcentagem que eu estou disponível para mim? Essa é uma verdadeira riqueza. E aí, então, como que a gente pode fazer esse movimento, aproveitando essa disponibilidade nossa? Como que é que a gente pode entrar nesse estado de enamoramento pela vida? Então, realmente, hoje mais cedo, né, Luciana, nós duas conversando, você trouxe, né, nossa, tanto que a vida pode ficar chata, né, real. A vida, muitas vezes, ela vai perdendo brilho para nós. A vida, muitas vezes, ela vai perdendo esse convite gostoso de fazer a gente se movimentar. Às vezes, a agenda fica chata porque eu só estou fazendo, sabe, ticar as coisas da agenda, ó, feito, 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 feito. Olha que saco. Olha que vida chata, que vida sem brilho. Então, como que a gente pode fazer para a gente enamorar de nós mesmas? Então, para algumas de vocês, eu trouxe uma, uma frase que ela vem fazendo parte do meu próprio movimento, que é: a vida não acontece dentro de casa. Então, eu dentro de casa, eu me recolho, eu me reconforto, eu reequilibro as minhas energias dentro de casa. Dentro de casa, eu vou afogar as minhas mágoas, eu vou pegar meu travesseiro, eu vou chorar no chuveiro. Às vezes eu vou me distrair com um filme, com um livro, ou às vezes eu vou me desafiar um pouco na cozinha, ou talvez em alguma atividade que seja diferente da que eu faço. Mas dentro de casa não é onde a vida acontece. O movimento da vida, o movimento do destino poder te encontrar ali na esquina. É fora. O destino não encontra a gente dentro de casa, recolhida. Porém, a gente também vem num processo agora que a gente está passando por uma nova estação, que é a estação do inverno. E nós, mulheres, somos cíclicas, assim como a estação. Também somos muito voltadas para a mesma coisa que acontece nas mudanças das estações. A mulher, ela também, e a mulher, ela é mais ainda sensível a esse chamado de perceber as mudanças desse ciclo interno. Então, nesse movimento desse nosso processo de inverno, ele é um movimento de contração, um movimento de constrição, de recolhimento, um movimento de internalização. Então, eu trouxe aqui para a gente olhar para isso com importância, que são olhar para esses tempos de estação, assim como os ciclos menstruais que nós fazemos parte deles. Mesmo que a gente esteja em pré-menopausa e menopausa. Qual é o movimento que a vida está me pedindo nesse processo de internalização? E aí, eu trago aqui algo que é muito forte para muitas de nós, que é, nessa hora de contração, de internalização, a gente precisa de perceber que existem mortes. Essa é a hora da morte.
Muitas vezes, nesses processos de recolhimento, são os momentos da gente perceber os caminhos que eles não vão ter mais futuro na nossa vida. Aquela era que se acabou, que não faz parte mais da nossa vida, e que muitas vezes a gente fica pegada lá no passado. Então, aqui esse convite, que a vida está fazendo para nós, e que esse conto da Clarissa está fazendo para nós, para a gente observar como que a gente pode olhar para esse nosso brilho e como que a gente pode aprender com o que aconteceu na nossa vida e, a partir daí, sair de uma obsessão, porque no conto dela ela vem cuidar, logo nessas primeiras 3 páginas que a gente viu. Logo mais eu vou abrir aí para vocês, para a gente fazer trocas. Mas então vamos lembrar que ela vem cuidar justamente desse termo obsessão, quando nós mulheres esquecemos desse brilho próprio interno, dessa profundeza da nossa alma, desse lado bonito e brilhoso do nosso eu autêntico, e a gente acaba por dar lugar para algo ou um alguém. E no lugar, a gente fica nessa obsessão, porque a gente esquece como que é ter vida dentro. Então, olha só esse processo de luto que a gente vai passar nesse inverno, mas também em um movimento de enamoramento. Então, sim, são coisas em paralelo acontecendo, a vida não para. Os desafios, eles estão aí, sempre chegando para nós. Mas aí, então, entre enamorar-se e observar esse nosso tempo de internalização, vem um elemento que é o medo. E aí, trabalhando esse medo do novo, esse medo do desconhecido, que é justamente por isso que a gente prefere permanecer apegadas, a gente dá preferência ainda em ficarmos apegadas naquilo que é conhecido. E para nós, especialmente para o nosso cérebro, que ele não gosta de gastar energia, porque ele tem uma função que é a de sobrevivência, então ele quer sempre reter mais energia, ele vai fazer de tudo para ele não gastar essa energia. Mas o novo, o desconhecido, ele vai exigir, demandar muita energia. Por isso que nessa época de abstinência entre saio de uma relação tóxica e vou para o meu processo de recuperação, esse período de abstinência, ele é um período de resgate que a gente precisa de tomar muito cuidado para a gente não perder energia, mas ao mesmo tempo dar passos leves, porém persistentes. Não vou dizer persistentes, consistentes. É ter consistência nesses passos para o novo. Mas, Nádia, e aí se a dose desse medo for muito alta? Aí eu conto para vocês que essa dose de medo, quando ela está muito alta, a vida não permite enamorar. A gente não se namora.
quando esse medo está muito grande. Então, o que que a gente faz com esse medo? A gente precisa de conversar com esse medo. Muitas vezes eu até preciso de retomar os meus cafés com as minhas emoções, mas eu gosto sempre de contar que muitas vezes eu tomava os meus chás e os meus cafés da tarde com as minhas emoções, em especial com o meu medo, de realmente conversar com ele, de realmente contar. Peraí, o que que você está me falando? O que que você está querendo me traduzir? Deixa eu te entender. Que medo que é esse? O que que é que está me impedindo de ir para frente? Será que esse medo é real? Ou será que isso não é mais uma fantasia da minha cabeça? Talvez fantasia barra ilusão. Uma ilusão, algo que eu criei. E aqui a gente realmente traz verdadeiras criações lá da nossa infância. As meninas que estão aí comigo, né, nesse tratamento, a gente sabe o tanto que a gente cria essas ilusões que a gente traz lá da nossa infância. Essas necessidades não supridas da nossa infância. Então, tem algo, né, que essa semana me veio, que a gente precisa de cuidar do trio ternura. Tem uma professora minha que chamou isso de trio ternura. Que a gente precisa de checar 3 elementos muito importantes. O quanto eu venho culpabilizando, me culpabilizando, ou o quanto eu venho sendo culpabilizada. Segundo ponto, meu nível de arrependimento. Se isso está me impactando, quanto que é que isso está me impactando? E o nível de acusação e julgamento. Tanto o meu nível de acusar o outro, onde eu perco energia, e aí tem um trecho do conto da Clarissa que ela vem trazer justamente isso. A gente precisa de cuidar muito para que a gente não caia na armadilha de ficar nessa energia de acusação. Então, deixa eu ver aqui, onde que é que eu peguei? Não, que a gente não perca tempo amaldiçoando alguma derrota. O fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Aqui é claro, muitas de vocês eu cuido para essa dor que ela não foi externalizada. Que a gente precisa de tomar muito cuidado com isso. Que o conto da Clarissa, ela psicanalista, ela vem trazer essa abordagem, mas aqui em uma abordagem em que nós sofremos tanto silenciadas, em que essa dor fica congelada e paralisada dentro de nós. Então, a gente sim precisa de dar voz e lugar, espaço para essas emoções, para que a gente não seja mais silenciada, para que a gente possa aprender a se expressar. Certo, minhas queridas? Então, eu vou abrir aqui esse espaço para vocês poderem trazer o que vocês sentiram desse início do conto da Clarissa Pinkola sobre a preservação do eu autêntico. Conta para mim se vocês chegaram a ler ou a ver o vídeo que eu mandei para vocês lá no grupo. Se vocês tiveram tempo, se vocês chegaram a ver. Fernanda, teve tempo de ver? Não.
Eu assisti, mas eu não lembro. Não tem problema. Não lembro, assim, para poder me expressar. Uhum. Inclusive, eu estou lendo, né, o livro, mas eu ainda não cheguei nesse capítulo, que é o 8, né? Aí eu não cheguei nele ainda. Uhum. E aí, minhas queridas, o que vocês gostariam de trazer? O que é que tocou vocês? O que te tocou? Perceba o que é que tocou vocês, que fez vocês se refletirem nesse momento, nesse movimento, no que foi falado, no que a gente está cuidando até agora. O que tocou você? Claro, se você gostaria de trazer aqui a sua interpretação, se isso de alguma forma faz sentido na sua vida. Eu acredito que se nós estamos aqui é porque de alguma forma faz sentido. Estamos conectadas aqui porque de alguma forma isso se encaixou aí em você. Pode falar, Miriam. Pode abrir o microfone. Está com ele aberto? Tá, né? E agora? Boa tarde. Boa tarde. Toda a tua fala, assim, foi muito bonita, né? E foi tocando partezinhas, assim, aqui dentro. Quando tu falou, por exemplo, ali, né? Quando que a vida acontece lá fora. Isso faz todo sentido. Então, tem buscado, né? Sempre eu tenho essa coragem, assim, para ir lá fora, né? Mas depois volto, vivo esse interno. Mas teve uma frase ali que é quando tu disse, quando o medo tá muito grande, a vida não se enamora. E eu vivi muitos momentos de medo nesses últimos anos, assim, da minha vida, né, por conta dessa relação que eu tive. A ponto de somatizar, assim, no corpo, infecção urinária. E, e aí tá fazendo muito sentido, assim, para mim. E eu gostaria de abrir isso aqui, né, de trazer essa abertura para que a gente possa conversar entre nós mulheres sobre essa questão, né, como que nós lidamos com o medo, né, o medo do novo, porque nós vamos com uma lente, assim, eu pelo menos percebo uma lente já preparadíssima para fazer a leitura, afiada, até demais. É uma leitura muito rápida, aí a gente pensa assim depois, nossa, ainda bem que fiz rápido essa leitura, mas a gente sente, né, igual. É uma leitura de evitação, uma leitura de autodefesa, uma leitura de proteção. E aí tem mais uma coisa que me chama a atenção que agora eu falando me fez lembrar quando tu disse assim, ó, que nós já sabemos, né, que o narcisista, ele vai vir, vai fazer love bomb, vai nos elogiar. Mas uma coisa é nova para mim, que foi quando tu falou esses dias, né, que um dos sintomas do trauma é a bajulação. E aí agora tu trouxe que nós podemos encontrar pessoas que nem são narcisistas, mas que são traumatizadas e que elas vão vir e vão nos bajular, vão nos elogiar. Eu, até um dia atrás, sem ter essa informação, eu já ia julgar. Dizer, nossa, mais um narcisista. Eu correria esse risco, né, de fazer isso. Então, que rico, né, esse espaço aqui para poder abrir, assim, e falar disso. Eu só sinto que eu tenho que abrir isso aqui. Mas que agora a construção parece que é em conjunto, assim, cada uma vai falando um pouquinho. Uhum. Como lidar melhor, né, com isso, com esses medos e essa autodefesa muito forte agora. Muito bem. Gratidão aí pelo que trouxe, Miriam. É isso mesmo. Eu gosto muito de tomar cuidado. Atualmente, todo mundo virou narcisista, né? Uhum, uhum. Então, como é que a gente vai fazer para a gente se relacionar se todo mundo é assim? Como é que a gente vai fazer para a gente se relacionar se todo mundo tem transtorno? E todo mundo tem transtorno. Eu não vou dizer que a gente vai ver situações como um narcisista faz, que é realmente subjugar a mulher. Mas a gente vai perceber em pessoas que não têm transtornos de personalidade, tá? A gente também vai ver traços de abusos. Por quê?
por conta da cultura. Então, por exemplo, vou trazer aqui a história do meu marido comigo. Então, enquanto a gente ia se conhecendo, e a gente ainda está se conhecendo, que a gente vai continuar a se conhecer eternamente, né? Eu percebia uma fala, deixa eu tentar lembrar como que era a fala dele quando eu queria me expressar. Olha o que ele me dizia. Ah, você está dramatizando demais. Isso é o que a gente mais escuta. Hã? Isso é o que a gente mais escuta. É. Você está dramatizando muito isso. E aí, eu olhei para aquilo, eu respirei, e eu precisei de me voltar para o meu lugar primeiro, que é não justificar para o outro. Segundo lugar, eu tive que dizer para ele, que é o que eu sempre cuido com vocês, meninas que são minhas pacientes. A comunicação, aprender a se comunicar. Primeira coisa para a gente aprender a se comunicar é o que eu estou sentindo. Então, preste atenção que essa é uma conversa com alguém que não é narcisista. Porque quem não é narcisista vai parar para te ouvir. É diferente. Então, eu pude contar para ele, quando você me diz isso, você ativa em mim um lugar. E aí eu pude expressar aqui. Que lugar que era esse? Que emoções que eram essas? E aí eu pude levar para ele. Então ele conseguiu compreender, ok, você me desculpe, não era isso que eu queria dizer, não era nesse lugar que eu queria que você tivesse entrado. E aí ele vinha, mas você não acha? Então percebe que existe negociação na conversa. Existe espaço para compreensão. No inglês, a gente chama isso de holding space. A gente vai segurar um espaço para a pessoa poder pensar, elocubrar, sentir, respirar, sem a pressão de ter que dar uma resposta naquela hora. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós vamos ver machismos. Isso a gente chama de machismo estruturado, que é não dar espaço para as emoções. Isso homens aprenderam, mães aprenderam. Existem muitas mulheres que também fazem isso. Então, de onde que é que ele aprendeu isso? Certo? Então, ele aprendeu isso dentro de casa. Ele aprendeu isso fora de casa. E aí, estou eu aqui, numa relação com uma pessoa que chega para mim e que a vida me convida a cuidar isso em mim. Não é nele, é em mim. A vida fala assim para mim, ó, essa pessoa está dizendo assim, ó, as suas emoções não importam, é isso mesmo, Nádia? Aí eu preciso de lembrar para mim, importa sim? E aí conto para o outro, ó, deixa eu te contar, as minhas emoções importam. E se você não se importar com ela, aí é problema. Aí não tem por que a gente ficar junto. Mas percebem, então, a diferença de um narcisista? Que ele não guarda espaço para você se expressar. Quem está num lugar de machismo estruturado, porém possui o lado humano e empático, ele pode, então, aprender na relação. Porque a relação saudável, o que faz a relação ser saudável?
é a gente poder trocar um espaço para que a gente possa evoluir. Então, eu conto para o outro como que é que a gente pode ser e a gente pode melhorar. O outro também conta para mim como que é que a gente pode ser e melhorar. Então, eu tive uma época na minha vida de casal com ele que eu estava muito explosiva. E aí teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, olha o que ele me falou. Nádia, eu estou sentindo que eu não estou podendo falar nada com você, parece que eu estou pisando em ovos. Vocês já ouviram essa expressão? Então, aqui, esse é um espaço que nasceu, e eu achei tão bonito quando ele nasceu, que eu tô tentando construir um novo nome lá para o canal, que é, ao invés de sobreviver ao narcisista, é algum outro nome que faz mais sentido hoje para mim. O narcisista, ele não faz mais parte, ele já ficou lá no passado. Então, como que é que eu vou lidar com isso? Então, a primeira frase que veio para mim foi: existe vida após o trauma. Meu estômago até é ruim. Eu estou viva após o trauma. Então, qual é o nosso processo de cura depois desse trauma? Então, a Miriam vem trazer esse medo, que é o medo em que ele sempre vai estar com a gente. A gente precisa de perceber se esse medo está me paralisando sempre. Porque o medo, ele faz parte, o medo, ele vem defender a gente para a gente não pular no precipício, para a gente poder tomar conta de atravessar uma rua no sinal vermelho, por exemplo. Mas daí, eu parar para perceber, será que eu preciso de ter medo nessa situação aqui? Será que eu não posso experimentar um pouco mais? Será que eu não posso dar um espaço? Será que eu não posso abrir espaço? Então, esse é o medo, né, que ele paralisa, diferente do medo que ele é um medo no nível que ele deveria ser. Não é nem no pico e nem no vale, mas é num equilíbrio. E aí, além desse medo que ela trouxe, o que mais que você trouxe? Ela trouxe a questão das nossas doenças depois da traumatização. A somatização do corpo. Então, essa somatização do corpo, né, para muitas mulheres, e a gente vai ver que infinitas doenças, né, infinitas outras coisas que podem ter acontecido. Cai o cabelo, doença de pele, eu até me esqueci como que chama a doença de pele, uma vez me falaram, eu esqueci, mas é doença de pele, é doença urinária, que mais, hein? Enfim, os próprios desfechos clínicos que a gente fala na depressão, transtorno de ansiedade, eu tive síndrome do pânico na época. Uma menstruação totalmente descontrolada. Fibromialgia. Alguns cânceres, né? Útero. Infelizmente, cânceres, né? Aí a gente parte para algumas doenças mais sérias. Então, aí eu entro naquele lugar em que o trauma tem o Sam Vaknin, que ele veio trazer em um dos vídeos que eu traduzi dele, que ele vem dizer que existe uma destruição total, que ele trouxe o termo abuso narcisista. Então, um repórter veio perguntar para ele,
por que você não diz apenas abuso? Abuso é abuso. Abuso é abuso, é violação, é agressão. Aí ele disse, não. Existe uma diferença muito grande para um abuso de uma pessoa que não tem transtorno narcisista, de uma pessoa que tem esse transtorno. A pessoa que ela abusa, ela vai numa área da sua vida e ela vai te roubar financeiramente, ou ela vai te dar um tombo de alguma forma. É uma coisa só, é aqui, pim, pá. Acabou. O que o narcisista faz? Ele destrói a pessoa. Então, ele conta que esse abuso narcisista, por isso o termo, ele precisa de ser vinculado a abuso narcisista, porque ela é uma destruição total na vida da pessoa. Vai fazer um rombo na vida financeira, um rombo na vida amorosa, um rombo na vida espiritual, um rombo na vida emocional, um rombo na vida psicológica da pessoa. É uma destruição total, ele diz. E é, quando a gente olha para a nossa vida, de como nós saímos dessa relação. Então, é interessante, né, que a doutora Clarissa Píncola, ela coloca aqui que, embora algumas mulheres brabas se desviem das armadilhas no último instante, com mínimas perdas de pelo, que ela faz essa analogia, né, de nós, mulheres lobas selvagens, domesticadas. Então, ela faz essa analogia. Então, muitas mulheres, muitas de nós, a gente sai dessas arapucas e dessas armadilhas com essas mínimas perdas de pelo. Porém, um número muito maior de mulheres cai nas armadilhas sem perceber, ficando temporariamente desorientadas, enquanto outras são alquebradas pelas armadilhas e ainda outras consigam se libertar e arrastar dali até uma caverna para cuidar dos seus ferimentos sozinhas. Olha o tanto que isso é profundo. Então, ela vem contar para a gente que a gente precisa de desenvolver esses insights, para que a gente possa ter prudência, prever essas armadilhas. Mas aqui vem esse conflito que a Miriam trouxe. Como é que eu vou saber que eu estou com alguém, que esse alguém é narcisista ou não? Será então que eu vou ter que ficar presa na minha própria armadura eternamente? E aí, certa vez, muitos anos atrás, eu estava numa sessão com uma psicóloga e eu fiz uma pergunta para ela assim: nossa, mas então eu não vou poder me relacionar nunca com ninguém? Ela virou para mim e falou assim: Nádia, a gente vai aprendendo a viver, inclusive nas relações. Não é fora das relações. Então, claro que hoje a gente sabe que existem ferramentas para que a gente possa se prevenir. Uma delas, a gente precisa de ter uma rede de apoio. Aqui, por exemplo, esse espaço é uma rede de apoio. Né? Então, infelizmente, ainda existem muitas mulheres, eu estou vendo a Graça, as mulheres, né, Graça, que elas ainda não têm consciência do que elas estão passando. As mulheres que elas ainda precisam de homens, precisam de ficar obsediadas
nessas outras relações, enquanto nós estamos aqui já bem atentas e vivas. Então, são nesses lugares que a gente precisa de estar em contato. Onde mais a gente pode encontrar pessoas assim? Então, quais são as características de lugares, de espaços e de pessoas que a gente pode encontrar assim? Claro que, infelizmente, né, meninas, não tem lugares e pessoas com placas. Aqui você encontra mulheres conscientes. Aqui você encontra homens conscientes. Infelizmente, a gente não tem isso nos lugares e nem nas pessoas, nas plaquinhas, bem que podia ter. Mas é aí que a gente vai levar a nossa curiosidade. Então, essa semana eu até teve um dia, depois dessa aula que eu tive, no outro dia eu já acordei e falei assim, ok, vida, será o que é que vai me acontecer hoje? Para que a gente possa ter mais brilho, é com curiosidade. Então, aí eu comecei a refletir e pensar, poxa vida, realmente, no início de uma relação a dois, a gente tem super curiosidade de saber sobre a outra pessoa. A gente quer saber, e aí, o que você faz? O que você trabalha, de onde você vem? Não precisa nem ser, vamos sair aqui da relação amorosa, vamos pensar numa relação mais tranquila, que a gente não precisa de entrar já logo no medo. Então, uma relação com uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma mulher bacana. E aí? Você tem filho, solteira? De onde que você é? O que você gosta de fazer? É com curiosidade. Então, a vida está pedindo isso da gente. É, vem aqui você está querendo se namorar comigo, mas você não está com curiosidade de me conhecer? Então, realmente a gente pode entrar nesses lugares de vida chata e sem brilho. Às vezes, um lugar que é um lugar onde eu encontrava sempre a minha força, às vezes que era no meu trabalho. Durante anos eu fiquei encontrando essa força no meu trabalho. De repente, nem o meu trabalho está funcionando mais. É porque existem outras áreas da vida que estão convidando a gente para a gente ir lá com curiosidade. Existem outras áreas, existem outras pessoas, existem outros cantos, outras cores, outros cheiros, outros sabores, outras texturas que estão convidando a gente. Ei, vem cá! E a gente não vai. Então, sabe aquela parte da agenda que a gente fala assim, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso fazer musculação, eu preciso, mas a gente não faz. Então, é essa área que ela está sendo enxotada, mas que a gente precisa de aprender a levar essa curiosidade para esse lugar, para essa caminhada que eu fico só prorrogando. Mas daí, quando a gente vai lá e faz a caminhada, e a gente vê aquelas árvores lindas, estrondosas, assim, ó, né? Aquelas flores bonitas que só a natureza sabe fazer, aqueles. Às vezes eu vou no bosque aqui do parque perto de casa, e às vezes quando eu vou logo de manhã, o sol penetra no bosque e traz uma luminosidade que é uma coisa que é transcendente até. Sabe que esses momentos de transcendência, vocês já tiveram esse momento? De entrar em contato com a natureza, de olhar e falar, poxa vida, que coisa magnífica. Então, cadê esses momentos na nossa vida? Eles não têm que ser raros, pelo contrário. Esses momentos na nossa vida, conosco, precisam ser frequentes. E é esse o enamorar pela vida.
esses espaços, esses momentos de nós com a nossa própria companhia. E aí, trazendo uma vivência que eu fiz hoje com uma paciente minha, que é levar as nossas meninas internas para passear. São as nossas meninas internas. São essas companhias que vão fazer a gente se sentir inteira. Não é a companhia do outro. Porque senão eu vou estar sempre dependente do outro. Faz sentido? Ok, meninas. Alguém mais gostaria de trazer? Eu agradeço, Nádia, prazer, meninas, em conhecer vocês. Penso assim, fico feliz, é muito bom a gente dar uma paradinha. Quase que eu não venho, e, mas é muito importante para eu escutar cada um aí falar, né, dos seus desafios, e eu acho que são desafios de todas, né? Que é esses medos que a gente acumulou durante tanto tempo, enraizado, como é difícil tirar. Esse tempo que a gente dá para a gente. Botei várias coisas, viu, Nádia? Eu comecei a fazer forró e eu parei também. Eu fiquei muito tempo sem sair. Aí eu comecei a sair com forró. E tem já um tempão que eu não faço forró. Já botei aqui, ó, eu estou enrolando para me dar esse presente aqui. Minha bike também, eu estou enrolando para me dar de presente para esse momento aí. Então, obrigada. É muito bom encontrar pessoas também que. Eu não sei nada de vocês, mas é importante. Parece que a gente se enxerga assim. Eu vivo, eu sou normal. Tem gente assim também que passa e somos normais, né? E porque muita gente olha para vocês, se for falar qualquer coisa, dá uma piadinha, então é melhor você sempre ficar calada. Uhum. Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Nádia, por esse espaço. É importante. Acho que você está fazendo com que, no meu caso, eu sinto, ser vista. Nós estamos aqui sendo vistas, né? Pela vida, não é só pela vida quando você faz esse espaço. Eu não li o livro, peço desculpa, é um livro que você passou, não vi, peguei aqui, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que ótimo, graça, gratidão. Fernanda, gostaria de trazer mais alguma coisa? Miriam? Pode falar, Fernanda. Aqui agora eu já estou no escritório, mas só queria agradecer mesmo pelo espaço. Ótimo. Renata está por ali só ouvindo. Mas estou ouvindo. É que o telefone toca aí, melhor deixar escondidinho, mas o que estou conseguindo aqui no horário de trabalho tá ótimo. Tá ótimo. Vou ler, vou começar a pegar um pouco mais firme aí, porque peguei um bonde andando. Ok, minha querida. Miriam, quer trazer mais alguma coisa? Agradecer. E eu estou começando a ver assim uma luzinha no fim do túnel, sabe? Eu acho que eu já estou uma caminhadinha assim boa, eu estou conseguindo fazer as coisas, né? Cuidar dessa menina, como você estava falando, compartilhando um pouquinho com elas, né? Do que eu trouxe para ti. Eu realizei esse sonho de vida de morar na praia, que era um sonho. Então eu estou podendo ter esses momentos de contemplação, de lindezas da natureza, assim. Então isso, eu estou me sentindo nesse processo de recuperação mesmo, sabe? E eu me sinto mais assim inteira, mais feliz comigo mesma. Claro, tenho um filhotinho de 6 anos, que eu sei que faz uma diferença, né? Quando a gente tem alguém ali, nos motiva mais para levantar da cama e ir. Mais os meus gatos. E estou treinando, estou indo na academia, estou conseguindo ir todos os dias, estou dançando, estou me desafiando no samba da gafieira, que é difícil, né? No Zouk também, então foram escolhas que estão me fazendo bem. Já tive também momentos na minha vida que eu era muito focada no trabalho, bem como tu falou. Aquilo era minha fonte de alimento, e hoje, pelo contrário,
Às vezes até tenho que me cuidar para não me cobrar, porque eu tô trabalhando, tô atendendo, mas eu não tô indo para um sonho que eu tinha lá de um projeto, sabe, digital. Eu nem tô olhando para ele agora, eu não quero olhar para ele agora. Só quero cuidar de mim agora um pouco. E também estou conseguindo me desafiar com medo. Semana passada eu fui num date, voltei para as, né, tentativas de date, e aconteceu exatamente o que tu falou. A pessoa disse que eu dei uma resposta assim no WhatsApp, que eu não precisava dar uma resposta tão explicada, né? Enfim. E eu parei, fui abrindo espaços dentro de mim para lidar com isso, e só que eu fui por um outro caminho, eu fui por esse caminho que tu falou do me justificar. Eu peguei isso aqui também agora, quando tu falou, eu fui justificar. E aí, quando eu vi que aquela pessoa só colocou um certinho assim, eu digo, eu conheço esse certinho. Eu conheço esse certinho, já conheço. Mas sou muito grata, foi uma experiência que passou, mas isso me abriu muito, porque me abriu para um lugar que eu achava que não era possível, por exemplo, eu me relacionar com meu filho pequeno, que eu estou sem rede de apoio. Então, foi um date bem legal, foi com um espaço kids, que eu consegui estar ali e estar ao mesmo tempo conversando só, sabe? Conversando amigavelmente. Então, isso foi muito novo para mim, nunca tinha feito isso, nunca tinha me permitido. Foi legal, foi me sentir que, não, eu posso fazer isso. Existem pessoas que vão me aceitar exatamente assim como eu sou, né? Nessa condição que eu estou. Então, eu estou me sentindo mais aberta, né? E a partir disso também está surgindo uma outra amizade, que está começando com uma amizade, e que eu estou, assim, até surpresa, porque tem muitas coisas em comum. É um homem que também já passou por isso. Como tu falou, que também tem homens que passam por isso. E ele também faz terapia, e também tem muitas coisas em comum, muito legais. Então, estou me abrindo para esse movimento, assim, abrindo espaço. A vida acontece lá fora, como tu falou. Então, a gente marcou, vai jogar uma bolinha na praia, vai se conhecer, assim, uma boa, amigos, amizade, né? Já está tendo trocas, assim, de amizade mesmo. Então, eu estou sendo muito grata à vida. Estou vendo luzinha no fim do túnel, me abrindo aos pouquinhos, assim. Ótimo. Limpando e organizando essa casa. Dentro e fora, que está bem precisando. Está bem simbólico. Ótimo. Então, gratidão, Nádia. Maravilhosa a sensação de estar aqui com todas vocês. Coisa boa. Que a gente possa, então, a partir desse encontro, encontrar as nossas riquezas internas. Essas que são as riquezas verdadeiras, ao invés das riquezas que o mundo vem seduzir a gente através de presentes, né, de elogios baratos. Que a gente possa realmente ser erotizada pela vida, mas de uma forma em que a gente consiga perceber a nosso próprio brilho, né, nesse processo de enamoramento com a vida. Ok, meninas? Vou deixando-as, então, agradecendo também pela disponibilidade de vocês. Essa é a riqueza que a gente, durante tantos anos, aprendemos a entregá-las para as outras pessoas e esquecer de usufruir dessa disponibilidade para nós mesmas, que a gente, então, faça esse movimento contrário, que é estar disponível para nós mesmas. Ok? Obrigada. Feliz Dia dos Namorados para vocês todas, né? Feliz Dia dos Namorados para vocês. Vamos enamorar-nos. Tudo de bom, obrigada. Beijo, minhas queridas. Até a próxima. Beijo, Tchau, tchau. obrigada.